da nona colocação, Danica Patrick. Tudo pronto para a largada. Já vai ter aí os carros ganhando velocidade, melhorando a aceleração. Aí você vê a luz amarela piscando ainda. Só que eles fizerem as curvas 3 e 4 já vão ver pista livre. E aí está, tudo pronto para a largada, já vindo em aceleração total. Aí está o início da prova. Início da 8ª etapa, o Grande Prêmio de Iowa. São 250 voltas, você acompanhando aqui na Band os melhores momentos. O Tony já saindo muito bem lá do pelotão intermediário, do 15º já ganhando posições. Danica ficando um pouco, mesmo acontecendo com o Hélio Castro Neves. E aí o Will Power já no início de prova buscando a liderança quando acontece o primeiro acidente, envolvendo Justin Wilson e Mário Moraes. O brasileiro já envolvido na primeira bandeira amarela, primeiro momento de prova. E o Mário sendo colhido aí pelo Justin Wilson, que acabou perdendo a aderência do carro. E o Mário não teve para onde correr, né, Felipe? O Justin Wilson ele acabou perdendo a traseira aí, ele veio com pneu frio ainda, primeira volta, acabou perdendo a traseira, escorregou para fora e o Mário não tinha nada a ver com a história e veio por fora e acabou acertando ele em cheio. Então a pena para o Mário, que veio numa equipe boa, tinha tudo para fazer uma prova boa e acabou saindo logo de cara. Piloto inglês Justin Wilson saindo do carro, ele, a equipe Dreyer and Rainbow, carro número 22. Saindo do carro, Mário Moraes já saiu, já entrou no carro de resgate, já está conversando ali com o pessoal da equipe. Quando a gente revê o momento do acidente, perde aí estabilidade o carro. Olha o que o Tony passa perto ali dele, hein? Muita sorte, Tony. E aí o Mário não tem a mesma sorte, acaba sendo colhido no meio e indo para o muro. Que o Mário que não tinha nem como vir por baixo, né? Ele já estava lá por cima, você vê que ele já vem por cima, então não tinha chance nenhuma de ter outra tentativa. A única opção que ele tinha era ir por fora e não teve como escapar, infelizmente. Você reparando também a rapidez com que foi acionada a luz amarela, indicando para os pilotos, no painel dos pilotos e também para todo o circuito que estava acontecendo. Aí você vê a partir do carro do Justin Wilson, ele perde a traseira do carro, vira passageiro e depois dá uma panca forte ali no carro do Mário Moraes, que estava de passagem. Ele não soltou a mão do volante, correndo risco até de uma lesão. Vamos revendo aí os melhores momentos da prova, quando em reaceleração ainda na frente, o piloto da equipe Penske, Will Power. Volta de número 15, aí você vê a progressão do Tony Kanaan, saindo lá do pelotão intermediário, já se livrando do Ryan Briscoe. Um excelente carro tinha para a corrida o Tony Kanaan, não, Felipe? O Tony sempre falou que tinha um carro bom, pouco veloz na classificação, que não conseguiu entender o porquê, mas estava muito confiante. Mostrou realmente que na corrida, em poucas voltas, ele foi para frente e mostrou que tinha um carro muito competitivo. Aliás, a Andretti mostrou que com todos os carros dela, estava aí sempre na frente, mostrando que está no caminho certo aí para a briga, de repente, pelo campeonato. Aí você vê o momento que o Will Power liderava sob a pressão do Marco Andretti. O Marco, que largou em terceiro lugar, vinha pressionando aí o australiano pela liderança da prova e atacando muito forte. É uma prova que, por ser um circuito de 1 milha, menos de 1 milha, aí, 1.200, 1.300 metros, os pilotos têm que usar bastante pressão aerodinâmica. Você vê que vê uns fios aí daquela que dá para ver, né, de vento saindo da asa traseira. Isso é devido realmente à pressão aerodinâmica que eles precisam colocar no carro, muita pressão, e para os carros grudarem na pista. Eles usam praticamente uma configuração de circuito misto e isso acaba deixando a corrida muito interessante, que o carro que está atrás acaba pegando aí o vácuo do da frente e fica fácil a ultrapassagem. Aí você vê a Milka Duno atrapalhando o ritmo do Will Power e ficando na frente do Marco Andretti. O Will Power teve de ser agressivo até demais, para se livrar do tráfego da Milka Duno. Depois de largar da última colocação, sem tempo, a Milka Duno aprontou, mas olha, foi só isso. Depois ela sumiu da corrida, mas assustou um bocado ao Will Power. Outro momento da prova em que a gente via pilotos retardatários atrapalhando. Bertrand Baguette ficou na frente do Will Power quando o brasileiro Tony Kanaan já vinha buscando as primeiras colocações. O Will Power não teve para onde ir, o Baguette, para permitir a passagem do Tony, foi para frente do australiano e o toque acabou sendo inevitável por parte do Will Power. Bandeira amarela, que
mexeu muito com o ritmo da corrida, porque a partir desse momento todo mundo procurou os pits para reabastecimento, troca de pneus, já pensando no alto consumo. A gente via aí aproximadamente 75 voltas de capacidade dos tanques para permitir os carros ainda na pista, mas esse momento foi importante para a gente ter já uma disputa por primeiras posições, não só entre os pilotos, mas entre as equipes. Um trabalho muito rápido do time Chip Ganassi com o carro do Dario Franchitti, voltando na disputa aí, você vê o toque. Tony Kanaan voltou muito rápido, bateu de leve na dianteira do carro do Hélio, que estava no meio, e o Hélio tocou o carro do Scott Dixon. O maior prejudicado aí foi o próprio Hélio Castro Neves, não é, Felipe? É o Hélio que não viu que ele saiu primeiro pela direita, não viu o Hélio por fora, acabou voltando de última hora para cima do Dixon e acabou acontecendo o toque. Você vê que o Tony saiu muito bem, uma parada muito boa, mas que acabou prejudicando o Hélio ali pelo toque. E o Hélio que depois desse momento teve a direção torta aí, né? Deu uma desalinhada no carro e teve um problema durante a corrida. Na relargada, os carros da Chip Ganassi nas duas primeiras posições, o posicionamento do pit ajudou muito a essa condição deles no momento da corrida em que chegávamos à volta de número 113. Veja que a disputa entre os companheiros de equipe era intensa e não tem essa na Fórmula Indy de companheiro de equipe de ajudar de primeiro ou segundo. É todo mundo atrás da primeira colocação, está valendo o título na disputa direta entre esses dois. Nesse momento, quem lidera é o Dixon e na segunda colocação está o Dario Franchitti. Tony Kanaan aparece em terceiro e o Ryan Hunter-Reay, companheiro do Tony na equipe Andretti, é o quarto colocado da prova. Você conferindo também a classificação no topo do seu vídeo. Volta de número 114. É o Tony que fez um começo de prova espetacular aí, largou em 15º e logo já depois de algumas voltas já conseguiu ir para frente. Ele foi para cima, a disputa aí com o Dario Franchitti indo para a liderança, ele conseguiu sempre manter um ritmo muito forte. Era uma briga aberta, o Dario queria ir para cima, o Dixon também, mas nesse momento o Tony provou que tinha o melhor carro. Carro muito bom, foi para cima, assumiu a primeira colocação, deixou o Dario Franchitti começando a ter problemas no assento de seu carro, o carro da Chip Ganassi, que nas duas participações que ele teve aqui, o Dario Franchitti, ele conseguiu vitórias. Venceu em 2007 andando com o carro da Andretti e venceu no ano passado andando com o carro da Chip Ganassi. Nesse final de semana a sorte não foi tão grande para ele. Aí a disputa no pelotão intermediário, o Takuma Sato, o carro número 5 e o carro 37 do Ryan Hunter-Reay. Uma briga muito próxima, a volta de número 167, equilibrada a briga entre eles, já brigando pelo quarto lugar. Takuma Sato fez uma excelente corrida, é o primeiro ano dele na Fórmula Indy, mas essa é uma pista onde o piloto se destaca, né, Felipe? Por isso, talvez, toda a experiência dele resultando numa briga pelas primeiras posições. É ele que vem guiando o carro do Mário Moraes do ano passado, a mesma equipe, a KV, que é muito boa, e provou aí que estava muito forte na corrida. Dario Franchitti na disputa com o Tony Kanaan, Tony muito agressivo, buscando ultrapassagem em cima do constante tráfego. Vocês imaginam que numa pista de 1.400 metros de extensão, a cada 17 segundos eles completam uma volta, então os retardatários são frequentemente ultrapassados. Esse desafio foi vencido frequentemente também pelo Tony Kanaan, que aí nesse momento lidera, está à frente do Dario Franchitti, segundo colocado, só acompanhando o brasileiro. E foi uma briga intensa, e aí a batida do Sato realmente ele perdeu aí a frente do carro e acabou indo direto no muro. Ele que tinha um carro muito bom para brigar aí até pela liderança da corrida e infelizmente aí por parte dele problema com o retardatário acabou indo para o muro. Ele não tinha muito por onde escapar, inclusive a equipe estava muito satisfeita com ele nesse momento. Aí você vê o Alex Lloyd diminuindo o ritmo na frente dele, ele tira o pé, perde o apoio aerodinâmico, a pressão aerodinâmica, principalmente na parte traseira do carro, escorrega, vai para o muro. Fim de prova dele, para ele que é um estreante, que está fazendo um excelente início de campeonato. Aí você vê um momento em que ele bate, câmera colocada no carro do Ryan Hunter-Reay, e você vendo todo o procedimento do que aconteceu com ele. Inclusive ele pegando a sujeira, né, Felipe? Aí o piloto parece até que não fez nada, mas ele tentava, é que não adianta coisa nenhuma, a aderência não existe, o piloto está escorregando sobre o gelo, né? O Alex Lloyd tirou o pé um pouquinho mais do que ele esperava, e ele acabou chegando muito próximo dele, perdeu a frente do carro ali, a pressão aerodinâmica da frente, acabou indo direto, pega aquela sujeira e vai direto para o meio. Reinício de
prova na volta de número 192, você vê aí o carro verde e preto, que é o da Danica Patrick, que ela estava tomando uma volta, queria recuperar essa volta, por isso vinha no mesmo ritmo ali dos ponteiros, mas o carro dela não estava tão bem acertado assim. Ali no pit você vê o Ryan Hunter-Reay, e na frente o Tony Kanaan. Tony com o carro, ele sim, um carro muito bem acertado, já perseguindo os carros que vinham na primeira e segunda colocações. No caso, Dario Franchitti e em segundo o Hélio Castro Neves, que fez um excelente pit stop com o carro da equipe Penske. Por isso ele estava em segundo lugar. Mas o Tony demonstrou em todo momento ter um carro muito bem acertado. E olha só como ele passa de passagem pela Danica, abre caminho para iniciar a caça aí, tanto ao Dario quanto ao Hélio Castro Neves. Vindo junto ali o Ernesto Rizzo, piloto venezuelano, que também andou muito bem e mostrou que o carro da KV Racing, que a equipe estava muito bem acertada nessa pista. O Tony nesse momento tinha acabado de ter um pit stop ruim, ele que estava lá para frente, caiu um pouquinho para trás e nessa hora ele tinha que dar tudo para ir para frente, para voltar para a briga, para tentar a vitória. Scott Dixon também se livrando do tráfego aí que representava a Danica. Aí o momento em que o Hélio atacava pela parte interna da pista, o piloto escocês Dario Franchitti. O Dario que vinha bem, mas a partir desse momento ali começou